certo? Aí eu vou lhe responder agora o porquê do Pano da Costa. Você chegou agora, quando eu falei do Babel, o Babel foi escrito em 18 línguas, 16 línguas, das línguas que influenciaram a cultura brasileira. E tem um verso em Iorubá. Como tem um verso em inglês, como tem um verso em alemão, mas esses versos foram retirados porque a língua Iorubá não é tão bonita quanto as línguas latinas. A sonoridade do italiano, do espanhol, do francês, do catalão, do galego, são todas sonoridades iguais, você não perde a linha. E o Iorubá perdia. Eu acho que é a Pupo-Biorim, né, que está ali. É a Pupo-Biorim, que está lá que eu achei mais bonita. Você vê que a sonoridade é bonita, mas não quebrava a sequência. Então eu tirei, e para o Iorubá não ficar fora, eu fiz o Pano da Costa. Que o Pano da Costa, todo mundo sabe, essa roupa colorida que as negras usavam, e eu coloquei a história dos orixás, né? E aí volto de novo a pesquisa. Eu não sabia o que estava dizendo, mas eu fui pesquisar quem era quem não era quem não era quem. Aí eu até perguntar sobre isso, porque tem os termos todos são de lá, da religião e tal. Aí será que ele é? Eu sou doido para ver. Quando eu estava no banco em Nova Cruz, tinha um terreiro, quando eu estava no hotel, toda segunda-feira tinha, mas eu não sei por que eu não fui, não podia, não era aceito. Tem umas coisas que você não entende e só depois descobre. Sim. Todo mundo, quando eu estava em Nova Cruz, participava desses grupos fechados de maçonaria, não sei o quê. Todos do banco eram, menos eu. E eu só vim descobrir muitos anos depois, porque alguém me disse. Porque eu era solteiro, e solteiro não pode. É discriminação. Não, eu acho também interessante, você coloca na sua pessoa. Eu sempre cruzei o mar contra a minha vontade, enfrentei atrocidades e tal. Eu achava que era você. Não. É porque essa história porque às vezes quando eu escrevo eu já virei mulher, já virei terceira pessoa, e agora eu incorporei o negro, né? Sim. Mas é da incorporação. Em Santo Antônio eu também presenciei alguns fatos que a pessoa incorporava, todo mundo corria, menos eu. E eu ficava conversando com a entidade lá, e você não tem medo? Eu disse, como? Ele não vai bater. Marcos, nos acompanha aqui pela internet, Beatriz Oliveira, lá de Caicó, e ela trata sobre essa sua capacidade elaborativa, né, dos seus trabalhos e tudo. E ela pergunta, qual foi o poema assim que nasceu pronto, em curto tempo, e que você gostou? Bem, de novo, não é exatamente um poema, porque é uma música, mas foi as músicas nascem prontas e rápidas. O primeiro que nasceu, eu quebrei um dente à noite, liguei para o dentista e marquei para ele logo cedo ir. E não tomei café para não sujar os dentes, fui para o dentista bem cedinho, e ele foi tirar um molde, demorou, e eu morto de fome, demorava, e eu botei no carro uma maçã e um queijinho Danone. E quando eu vim trabalhar, você não só foi essa poesia que lá já tem umas 3 poesias que surgiram no mesmo ponto, no sinal da Bernardo Vieira com a Salgado Filho, demora muito. Você estando na Bernardo Vieira, demora muito. E eu morro de fome, olhando para a maçã, olhando para o dananinho, estou com fome, muita fome, fome de você. Quero comer uma maçã, quero você toda manhã, quero você em minha boca, quero você é muito louca, veio todo. E o outro também foi uma música que foi dentro do banco. Quando eu trabalhava no banco, eu sempre tinha um pacote de bala. Quando vi os meninos mexendo nos meus carimbos, dizer o quê, vamos fazer um acordo. Eu lhe dou uma bala, você não mexe no meu carimbo. E essa história tem coisas fantásticas. Teve um que chegou um dia, eu dei as balas para ele, um mês depois ele chegou e disse, lembra de mim? Eu disse, tanto lembro que já li o seu intento. E o menino começou a mexer, eu dei as balas para ele, a mãe gritou com ele, aí ele fez.
A mãe disse, desarme o bode que você não anda em mim. Eu, desarme o bode que você não anda em mim, porque hoje é sexta-feira, eu vou para a Ribeira tocar meu bandolim. Começou o carnaval e eu não vou me dar mal, fantasiado de Alecrim. Eu gosto muito dessa poesia, essa poesia está com Irã, para Irã musicar. Irã, toda vez que me encontra, faz, desarma o bode, mas você não arma. Então, música, quando vem, é rápido. Não sei porquê. Não sei, não escolho o tema, ela vem, simplesmente vem. Na poesia, não, eu pesquiso, mas na música eu não pesquiso. A única coisa que eu tenho de música que eu... não, tem mais de uma. Eu pesquisei o Farinelli, não sei se alguém sabe quem é Farinelli. Ninguém sabe. O Farinelli é o maior cantor castrado que sabe. Aí tem acho que tem alguma coisa com o poeta que eu falo os castrati. Falo do castrati. E também tem outra coisa que eu sentei com o músico para ele me ensinar, que quando você pega o violão e faz isso, eu penso que você sobe, mas você desce. Porque no conto... Eu tenho 2 contos, um é o violino e o outro é a dança dos 7 véus. O crime vai ser desvendado pela posição dos dedos nas cordas. Isso foi quando eu estudava inglês lá com Teresa, que nesse ano não era com Teresa, porque com Teresa ela passou para a gente fazer uma poesia. E a única poesia que eu tenho em inglês foi feita quando eu estava com Teresa, que chama Samela, que é uma colagem ou montagem de vários versos, e eu fui adaptando o tema. Mas nessa aula o professor chegou lá, a gente chama oitavado no banco, pegar o papel A4 e dividir em 8 partes. Deu um papelzinho e disse, anote um personagem. Aí, rode. Aí passava para outra pessoa e disse, bote um sexo, bote uma característica, não sei o quê. Depois ele pegou esses papeizinhos como se fosse um baralho, embaralhou e disse, você vai fazer um conto sobre esses personagens. Então, o primeiro problema que eu tive... Eu tinha 7 personagens, uma mulher com 60 anos casada virgem e um menino com 18 anos casado virgem. O primeiro problema. Como eu resolvi esse problema? Aí, primeiro, a mulher casou com 60 anos, mas o marido já tinha 80. Ela casou para pegar a pensão do marido, que é um fato que ocorre muito aqui no Rio Grande do Norte, que acaba a previdência isso. E o menino era casado porque casou por procuração. Aí o segundo problema foi como reunir o grupo. Aí eu lembrei que a TV Globo, quando faz a novela, ela faz núcleos. Núcleo dos pobres, núcleo do rico, núcleo do bar, núcleo do restaurante, para você encurtar a conversa, alguém ficar escrevendo esse núcleo, alguém fazer esse núcleo. Como era a aula de inglês, as pessoas que migram mais do Brasil são de Minas. Tinha 2 cidades, eu peguei Lavras, acho que a outra era Teófilo Otoni, porque Lavras é mais fácil, mais bonito. E criei todo mundo de Lavras e comecei a montar os nomes das pessoas com as notas musicais. Então, o nome, a pessoa botou lá, o professor me deu Júnior Dalberto. Mas ele não ia lembrar que o nome era Júnior Dalberto. Então, eu transformei Júnior Dalberto em Domingos, porque era Dó. Depois Renato, Lara, e assim fiz. E, no fim, eu precisava... Todo personagem tinha um objeto que não largava. E a mulher tinha um violino ou uma viola, que depois eu fui atrás do que era, que tinha 7 cordas para poder ter as 7 notas, e o crime vai ser revelado através das coisas, porque quando ela morre, ela grava a nota, e a nota tem números, e os números da nota batia com outra característica que o cara tinha, a pessoa colocou o personagem do Anjos e Demônios, que tem um reloginho de corrente, e ela crava o relógio. A hora do relógio é o número da nota musical. E ficam discutindo, foi fulano, ela está protegendo o ré, está protegendo o dó, não sei o quê. Aí chega o delegado, não, vocês estão vendo errado, a coisa não é como vocês estão vendo. Aí entra uma figura que aqui a gente chama arraiz. Não sei se vocês sabem o que é arraiz. Sabe o que é arraiz? Arraiz é o cara que olha para o mar e diz, o cardume está ali. Certo? Ele identifica onde está o cardume, que é como você olha para o mar, você não vê nenhum peixe, mas lá em cima os pássaros estão todos vendo os peixes. Então, essa pessoa é como o arraiz.
é baseado na figura do Arraes. Ele olha para a cena e vê o que você não vê. Então, ele diz, vocês estão vendo tudo que está aí, mas se fosse assim, era explícito demais, era fácil demais, mas vocês têm que olhar o que não estão vendo. E o que não estava vendo é que ela está assim. A pessoa está com a blusa e na blusa tem a clave do sol aqui. Ela está apontando para a clave do sol, dizendo que o assassino é Solano. É. Então, essas coisas eu faço bem, enrolo bem. Esse é um conto? Esse é o conto que a universidade escolheu. E no começo disse que não tinha sido reprovado quando eu questionei. Aí caiu na mão de Nelson Patriota, que foi quem revisou. Aí Nelson Patriota escreveu que o conto tinha sido feito com mão de ourives. Eu até trouxe um livro para mostrar isso, porque eu digo... Porque agora o Latim Babel, que eu podia reclamar e também não reclamei, o Latim Babel, que foi classificado no Prêmio Sesc de Literatura em Brasília, ele foi publicado com os versos todos colados. Quase todos colados. Por exemplo, um bêbado sonhador vem tudo colado. E eu não mandei tudo colado. Aí eu disse, eu vou reclamar, depois, não, se eu estou falando em desconstrução da língua e ele veio colado, foi um artifício que o sistema fez. Isso não é a primeira vez que ocorre, já ocorreu em outros concursos, e também ocorreu tanto perdendo quanto ganhando, porque na pipa está lá, se partiu, e o S ficou num canto e o E no outro. Como está se partiu e o si está partido, o jurado se encantou. Achou que tinha sido proposital, mas não foi. Marcos, porque eu já tinha pedido aqui quase 2 horas já. Marcos, primeiro, a gente escuta muito quem quer viver da arte de escrever, as pessoas dizendo assim, mas isso não é um trabalho, né? As pessoas deviam escutar você falando, que elas iam perceber o quanto dá trabalho. Então, eu queria saber de você o seguinte, qual o horário em que você mais trabalha, no caso da sua escrita? Você tem aquele horário específico, já que você sempre teve uma vida muito corrida em relação aos bancos. Outra coisa, eu não sei se você percebeu, você não foi aceito na maçonaria, mas você fez um trabalho de maçom, porque Babel é isso. Na antiga e mística Sociedade Rosa Cruz, ela é fundada na construção da Torre de Babel. E a maçonaria também vem dessa tradição, certo? Da tradição do pedreiro, da construção. E esse livro, para mim, assim, é uma coisa fantástica. O projeto gráfico, o que está aí de poesia, é algo incrível, certo? Então, eu queria lhe parabenizar pelo livro. Outra coisa, conversar com você é muito bom, porque a gente aprende muito, muito. Está ouvindo, sempre você sai aprendendo outra coisa. E eu vejo você como aquela ideia que a gente tem do gentleman, né? Parece que você é incapaz de soltar, dizer um palavrão mesmo se ele der uma topada. Então, eu acho isso fantástico. Bem, a pergunta tem várias partes, eu me lembro de uma e qual era a outra. A primeira é o horário. A primeira é o horário. O horário que você tem para... Bem, o horário, por incrível que pareça, é de 10 às 2 da manhã. Porque eu trabalhava às 10, eu dormindo às 2 e acordando às 9, eu moro a 5 minutos do trabalho, então não era problema. Eu não consigo escrever com sol. Não consigo, nem olhar para o sol eu consigo. E quando eu chego em casa, normalmente era 8, 9 horas, eu leio. Eu não leio um livro todo de uma vez, eu leio parte e vou pesquisar. Eu risco tudo. Quando eu não faço isso, eu boto música. E a música me leva para um transe, alguma coisa assim. E quando eu paro, eu estou escrevendo, não vem assunto. Às vezes eu pego um livro qualquer, abro numa folha qualquer, pego a palavra que tiver dali, que ela já dá um caminho para onde eu vou. Hoje, teve um caso assim, daí eu banheiro, quando eu voltei do banheiro, eu já tinha a solução para um problema. Marcos, assim, hoje, acho que essa tarde está sendo muito feliz para você, imagino, porque é unanimidade. Todo mundo que está aqui
fala dessa alegria que é conversar com você, do prazer e do deleite mesmo, que é aprender com você sobre o seu fazer poético, né, e tudo. E isso a gente vê muito, é muito claro nos seus livros, não só a questão do verso, do texto mesmo em si, que você é um ourives mesmo da palavra. Você realmente tem, assim, na minha opinião, a maior qualidade de um poeta, que é o poder de síntese. Né? Você falou que não é tão lírico, mas eu discordo um pouco, acho que você é muito lírico também. É porque talvez você mostre seu lirismo de outras formas, né? Não é aquele lirismo derramado, mas, enfim. E sem contar também o trabalho gráfico, né, dos seus livros, que é belíssimo, assim. Você tem essa preocupação também, que eu acho que é importante, é bom a gente, como escritor, também copiar isso de você. Você tem essa preocupação que é fundamental. Acho que o livro, ele é um todo, né? Não é apenas o texto, mas como esse texto está apresentado para o leitor. E você faz isso muito bem, tá? De parabéns também. E, por falar em livro, eu gostaria que você falasse um pouco, se possível, sobre o livro do seu irmão, o livro póstumo que você organizou, com o qual você me presenteou, pelo que agradeço novamente. Queria que você falasse um pouquinho daquele projeto para o público aqui, que é muito bonito e muito importante também. Eu gostei dessa pergunta. Eu gostei dessa pergunta porque tem coisas novas em cima do que ele fez. Meu irmão mais velho, ele enveredou cedo para essa área do teatro e da poesia, da música, essas coisas todas, mas nós éramos muito pobres mesmo. Quando eu falo de pobreza, o povo não acredita no que eu vou dizer. Mas, na minha infância, a gente fazia... Ele me levava, que ele era mais velho do que eu, me levava nas construções para a gente pegar os sacos de cimento, e dos sacos de cimento a gente fazia uns sacos de papel que vendia na feira, antigamente para pegar macaxeira, inhame, esses negócios, que era onde a gente ganhava dinheiro. Entregar saco de cavanha, eu fiz muito. Eu ia para a feira para me oferecer para transportar as coisas das pessoas que não podiam carregar, porque a gente morava na 6 com a 1, que é o começo da feira. E também aprendi a roubar laranja, com uma facilidade incrível. Você joga uma laranja na outra e ninguém pega. Então, tem as coisas que você aprendeu, e muitos anos depois, meu primeiro lugar na poesia foi com Fantasia do Alecrim, que eu fantasiei os doidos do Alecrim. Foi a poesia mais rápida que eu fiz, e eu nunca gostava muito dela, mas foi quem me deu o meu primeiro prêmio, meu primeiro lugar, e também o primeiro inimigo, porque a pessoa que ganhava o concurso toda vez perdeu, e eu fiz uma idiotice bem grande no primeiro dia, porque eu disse, quando me chamaram, o quarto lugar foi o Grito de Munch. Aí eu achei que tinha tirado o quarto lugar, fiquei satisfeito. Mas quando deu o primeiro lugar, o Fantasia do Alecrim, peguei o microfone e disse, eu não entendo como é com uma poesia que eu passo 10 anos para fazer, perde para uma que eu fiz em 4 horas, 3 horas, e só parei porque quis, e ficou aquela coisa. Aí um jurado disse, algumas pessoas não sabiam o que era o grito, eu fui em casa pegar o grito, mostrei o que era o grito, e para a pessoa entender o que você estava dizendo. Aí um cara se levantou e disse, amigo, a beleza está na simplicidade. Mas o que encantou o jurado da Fantasia do Alecrim foi porque eu estou falando de um travesti, que tinha um travesti muito famoso, talvez Júnior tenha visto falar, não sei, Velocidade. E Velocidade cantava umas músicas eróticas, que era Encosta a Tua Cabecinha, e aí você sabe, né? Mas eu botei Fantasia e Velocidade e tirei Velocidade do ambiente dele e botei, acho que na Casa Azul, que era um armarinho que tinha lá, e ele está lá como uma fada. E eu digo para a pessoa que está envolvida na conversa dele, que eram as músicas dele, cuidado, que ele tem uma varinha de condão, que é uma forma sutil de dizer as coisas. E a pessoa achou que eu tinha feito um cordel mal feito. Aí pegou um documento e disse, quando você quiser fazer cordel, ligue para mim que eu estou em Mossoró. Eu nunca fiz cordel, eu não sei fazer cordel, mas a poesia que você faz no Alecrim tem que ser com a linguagem do Alecrim, né?